Opa, então já está gravando. Vou deixar aqui o chat aberto. Bom, então, boa noite a todas, né? Vamos iniciar a aula de biossegurança, noções básicas, né? Porque estamos no curso de nivelamento. E possivelmente vocês já tenham visto algumas coisas ligadas já à biossegurança aplicada, né? Tanto na área de enfermagem, como também na parte odontológica, com as aulas práticas e teóricas da Luísa, né? Então, eu só vou complementar. Só um minutinho, gente. Então, nessa aula, eu vou priorizar algumas coisas importantes ligadas aos conceitos, né, de biossegurança, de EPIs, né, que são também conhecidos como os equipamentos de proteção individual, né, e vocês vão lidar literalmente, né, diretamente com o paciente, algumas noções básicas ligadas à questão profilática, né, e aos equipamentos de barreira para evitar o contato muito direto com o paciente com relação a aerosóis e saliva, né, e algumas coisas ligadas à paramentação e algumas coisas também ligadas a descarte de materiais que, né, enfim, vocês durante a parte prática, né, e com certeza na parte profissional vocês vão lidar com isso. Mas é só noções bem básicas e depois vocês vão, com certeza, já viram ou vão rever alguns conceitos aí ligados na parte das aulas práticas de vocês com a Luísa, tá? Bom, então vou... deixa eu abrir aqui o PowerPoint primeiro. Que é essa primeira parte aqui do risco biológico. E depois eu vou falar com relação a algumas coisas ligadas à parte contaminante, né, micro-organismos. Vou compartilhar aqui com vocês a minha janela. Espero que todas estejam vendo bem. Guardar um pouquinho, né? Está aparecendo, né? Bom, essa parte ligada a essas noções básicas de biossegurança, né? Tanto para a enfermagem, enfim, para a parte biológica, biomédica, né? Eu que trabalhei durante um tempo também em laboratório, normalmente esses conceitos ligados à biossegurança são muito parecidos e divergem um pouco, né? Diferenciam um pouco se você trabalha em laboratório, se você trabalha em banco de sangue, ou se você trabalha em um hospital, né? Ou clínica, onde você está, enfim, diretamente agindo, né? Com o paciente e ligado, né? Tá exposto, né? Diretamente a algum tipo de contaminação, algum tipo de risco biológico, tá? Bom, então, com relação à biossegurança, né, normalmente locais onde eu tenho risco biológico em termos de contaminação ou de micro-organismos contaminantes, né, ou também de algum elemento químico contaminante, normalmente aparece com essa simbologia aqui do risco biológico, tá? Então, normalmente, qualquer local que você esteja trabalhando e que naquela porta esteja, né, enfim, essa placa com risco biológico, é sinal que é um lugar que tem alta contaminação, e normalmente nesses locais somente as pessoas autorizadas ou as pessoas, enfim, os trabalhadores da saúde, né, que estejam paramentados, é que podem entrar e trabalhar dentro desses locais, tá? Então, é um símbolo clássico e que vocês, com certeza, durante a parte prática de vocês, vão encontrar muitos em clínicas, em parte radiológica também, né, em laboratórios, que é o local, né, os locais onde a Anvisa determina que são locais altamente contaminantes e que normalmente somente pessoas autorizadas ou paramentadas podem entrar nesses locais, tá? Bom, então, com relação ao risco, né, e aos perigos, normalmente qualquer fonte, qualquer situação, né, ou qualquer ato que você exerça dentro da sua parte prática, né, ela pode ter algum tipo de potencial para provocar danos em você ou danos no paciente, né, tanto com relação a lesões ou nos processos ligados às infecções, né, a contaminação e as infecções
por doenças causadas por micro-organismos ou por vírus, que foi que a gente comentou e viu, né, na parte da microbiologia básica, né? E o risco sempre está ligado a esse profissional da área de saúde, né, desse trabalhador de saúde, que vai ficar exposto ao contato desse perigo, né, dessa fonte, dessa situação, ou de um ato que potencialmente pode provocar algum dano, enfim, alguma lesão ou alguma doença, né, para o trabalhador ou para o paciente, tá? Então, são dois conceitos importantes dentro de risco biológico. Bom, e a biossegurança, onde entra nisso tudo, né? Então, como o próprio nome já diz, bio significa vida, né? Ou a nossa vida, ou a vida do paciente, ou também ligado a essa vida microscópica, né? Que possa ter, eventualmente, algum potencial de risco, né? De perigo para o profissional de saúde ou para o paciente, né? Então, normalmente, a biossegurança, ela é definida como esse conjunto de medidas, né? Medidas profiláticas, medidas de asepsia, antisepsia, né? Medidas ligadas ao uso de EPIs, né? De proteção individual, ou de EPCs, que também são os equipamentos de proteção coletiva, tá? Então, todas essas medidas ligadas à paramentação, né? Ou procedimentos ligados à manipulação de agentes, de reagentes, né? De materiais biológicos, né? A gente precisa manter uma certa conduta, um certo protocolo, porque isso é importante para prevenir, reduzir, controlar ou diminuir, né, de uma certa forma, ou, se possível, eliminar qualquer tipo de risco que possa estar referente, né, a essa atividade, sem comprometer a saúde, né? E aí a questão da saúde humana, dependendo de onde você trabalha, a saúde animal ou vegetal, como também a parte ambiental, né? Então, a biossegurança vai ser esse conjunto de medidas. Deixa eu só permitir aqui. Então, normalmente, a biossegurança vai ser esse conjunto de medidas e esses procedimentos técnicos que são importantes para que o agente de saúde, né, consiga manipular, né, esses reagentes ou agentes e materiais biológicos, tá? De uma forma, né, que a gente consiga prevenir, reduzir, controlar ou diminuir, né? E dependendo do caso, eliminar qualquer tipo de risco, né, que possa comprometer a sua saúde ou a saúde do paciente, ou a questão ambiental também, que nós veremos hoje com relação à parte do descarte de materiais, né? Porque a gente sabe que existem alguns materiais, principalmente os perfluorocortantes, existem locais específicos onde você vai descartar esse material, né? Para que isso não contamine, que não seja literalmente jogado a céu aberto, né? E contamine outras pessoas e a parte ambiental também, tá? Bom, então, dentro desse conceito ligado à biossegurança, né, é importante que o trabalhador da saúde, né, ele tenha que seguir normas específicas, né, que normalmente são normas veiculadas e criadas pelos órgãos, né, ligados à análise, à aplicabilidade e também com relação ao controle, né? Então, nós temos aí a Anvisa, nós temos o CONAS, né? Então, nós temos alguns conselhos nacionais e regionais, o próprio conselho também regional de odontologia, né? E o Conselho Regional de Medicina. Então, são esses órgãos de fomento, né? Que produzem essas normas e que aplicam e também controlam, fazem a fiscalização para que os locais, né, enfim, as clínicas, né, odontológicas ou as clínicas de enfermagem, ou os locais onde eu tenho esse contato com o paciente, com esses contaminantes, tenham aí seguindo, né, de maneira adequada essas normas de biossegurança, né? Porque a gente sabe que quando o profissional de saúde ou o local que se propõe ao atendimento à saúde não segue, né, essas normas de segurança, essas normas assépticas, você está literalmente promovendo o que nós chamamos de desassistência à saúde ao paciente, né? Então, você está corroborando para os processos ligados ao risco biológico, né, aos perigos e à contaminação, né? Então, para isso, todo profissional que trabalha na área de saúde, né, quer seja nos laboratórios ou nas clínicas radiológicas,
nas clínicas odontológicas, né, na parte também da enfermagem, né, ou das UBSs, que são as unidades básicas de saúde, tá? Elas precisam, os profissionais dessa área precisam seguir as normas técnicas, e se caso vocês, como futuros profissionais, perceberem nos seus locais de trabalho, né, pessoas que não utilizam esses equipamentos, né, que não utilizam as normas de segurança, não aplicam essas normas de segurança e que não seguem essas técnicas, vocês, como profissionais éticos, precisam também denunciar, né, aos órgãos de fiscalização esses profissionais que não atendem às normas de segurança ligadas às normas assépticas, promovendo essa desassistência aí à saúde, tá? Bom, e aí eu tenho alguns princípios básicos, né, ligados à parte da biossegurança, né, que o primeiro ato profilático mais importante, que tem que literalmente seguir na rotina de vocês, é a lavagem das mãos, né? Então, mesmo que vocês, ao contato com o paciente, né, que vocês vão trabalhar com essa região bucal do paciente, né, vão estar em contato direto com ele, porque ele vai estar deitado na cadeira do dentista, e vocês vão fazer alguns procedimentos importantes, sempre ter essa preocupação da lavagem das mãos, né? Então, lavar as mãos sempre é um princípio básico importante dentro da biossegurança, tá? Outra coisa também importante é que vocês tenham sempre responsabilidade e também cuidado no uso, né, enfim, de materiais para feitura de curativos, né, ou retirada de pontos, sempre fazer a asepsia do local, né, com os antissépticos, ou com materiais, né, ou equipamentos que esterilizem, né, esses materiais. Então, também é muito importante que se tenha responsabilidade com os curativos, né. Outra coisa importante é com relação ao uso de materiais descartáveis, né, que também são materiais importantes, né, como agulhas, seringas, que precisam ser descartados, né, assim, não são materiais, né, de uso corriqueiro, né, você não pode usar, né, se você usou no paciente, você não pode usar no outro, você tem que descartar, usar o material esterilizado e descartável, né, no outro paciente. Então, a parte do descarte dos produtos, né, é importante. E também sempre utilizar o que nós chamamos de material estéril, né? O material esterilizado, o material que está livre de contaminação, né? Que já passou por um processo de esterilização, sempre que necessário, né? Para que você não faça, enfim, ou que não corrobore com processos ligados à má utilização dos materiais e também botar em risco, né, a saúde do paciente, no caso de vocês, a saúde bucal do paciente, tá? Mas, com certeza, a Luísa já deve ter comentado com vocês com relação a isso, né? Com relação a esses protocolos, né? Bom, e aí com relação ao que nós chamamos aí de microbiotas, né? No caso da residente ou de colonizadora, que é o caso da flora intestinal, né? Que normalmente são esses micro-organismos que já fazem parte, né, do nosso corpo e que vivem de maneira simbiótica, né? De maneira harmônica, que, se eu não me engano, eu comentei com vocês alguma coisa nesse sentido quando vimos a parte de microbiologia, né? Na parte de bactérias, nós vimos que a maioria das bactérias, elas fazem parte do nosso corpo, né? Então, nós temos bactérias, né, na cavidade bucal, na cavidade intestinal, na cavidade genital, né? Na uretra também. Então, eu tenho muitos locais do corpo, né, onde temos aí uma colonização, né, dessas bactérias de maneira harmônica, que elas nos ajudam, né, com relação aí aos processos ligados à digestão e à metabólise de algumas vitaminas, tá? E que também nos ajudam aí a nossa proteção contra eventuais infecções oportunistas, né? Então, normalmente, essa microbiota residente colonizadora é essa microbiota, né, que coloniza as camadas mais profundas da nossa epiderme, né? Normalmente são uma microbiota que é mais resistente, tá? À remoção de técnicas ligadas à parte da higienização, e normalmente ela vai ser composta aí por essas bactérias aí que vivem na superfície cutânea, né, como estafilococos, micrococos, e aí normalmente você precisa utilizar reagentes, né, de limpeza um pouco mais potentes, né, para retirada, remoção nos processos de higienização, tá?
eventualmente só água com sabão, eventualmente não limpa totalmente esses locais, tá? E com relação à microbiota transitória ou contaminante, que a gente chama, né? Normalmente essa microbiota, ela vai colonizar camadas mais superficiais, e aí geralmente, né, a higienização com água, com sabão, ela já consegue destruir ou inativar, tá? Essas regiões para o processo de higienização e de limpeza, tá? Então, você pode utilizar, né, água com sabão, ou também uso de antissépticos, tá? Geralmente são locais, né, durante o contato, né, com os pacientes, que podem também estar relacionados aí com as infecções hospitalares, tá? E normalmente as espécies de bactérias ligadas a essa microbiota transitória contaminante estão ligadas aos estafilococos, né, enterococos, que são essas bactérias aí que ficam na parte intestinal, né? Staphylococcus aureus também, a gente encontra isso nas fezes, então, essa questão também de ir ao banheiro, né? Sempre também a preocupação de lavar as mãos, quando você for ao banheiro, sair do banheiro, para não contaminar o paciente, e também ligadas às bactérias gram-negativas, que também não são, que são na sua, né, enfim, na sua maioria patogênicas, além dos fungos e dos vírus que também podem ser removíveis, né, com a higiene de água e sabão, tá, gente? Bom, com relação aos fluidos biológicos, né, de importância ligados à biossegurança, nós temos aí os sangues e os derivados do sangue, tá? Esses líquidos que nós chamamos de líquidos intracorpóreos, né, que são os líquidos que, enfim, formam a nossa região interna do corpo, tá? Os processos também ligados às secreções e às excreções, né? No caso do suor, das glândulas sudoríparas, das glândulas sebáceas, tá? O líquor, que é esse líquido que banha a parte encefálica, né? Está ligado também aí à lubrificação das meninges e também o líquido amniótico, que é o líquido ligado à placenta, né? Ligado ao processo gestacional, né? Então, seriam aí os fluidos de importância aí da biossegurança. Bom, e aí com relação às infecções, né? Então, as infecções, normalmente, elas são caracterizadas pela colonização de um organismo, né? Ou de um micro-organismo hospedeiro, tá? Que é uma espécie que o corpo, a princípio, não conhece ou não reconhece na sua questão imunitária e imunológica, né? E aí, numa infecção, esse organismo infectante, ele vai utilizar os recursos, né, ligados ao hospedeiro para conseguir se multiplicar, né? No caso das células, no caso dos tecidos ou dos líquidos intracorpóreos, né? Normalmente as infecções, elas podem ser endógenas, ou seja, infecções que acontecem internamente, ou infecções exógenas, quando os agentes patogênicos, eles invadem o nosso corpo, né, que seria de dentro para fora, né? E aí pode ser tanto uma contaminação comunitária, ligada, né, enfim, à questão ambiental, ou à sua comunidade, ou o local onde você trabalha, e, né, no caso onde você trabalha, ou que você, enfim, convive mais, e também a parte hospitalar, tá? Então, são locais onde eu tenho aí propensão a infecções, tá? As infecções endógenas, normalmente, ela é a partir dessa infecção, ela vem a partir do micro-organismo que já existe no nosso corpo, e por algum motivo ele acaba se tornando patogênico, né? Por exemplo, no caso de nossa própria microbiota residente, depende de uma questão de estresse, ou se você se alimentou mal, ou comeu algum alimento, bebeu alguma água que estava contaminada, você acaba desenvolvendo um processo infeccioso, porque você dá vazão ao aumento, né, a proliferação dessas bactérias, e aí, a partir daí, elas começam a ter essa capacidade aí de produzir doença, que seria o que nós chamamos de infecções oportunistas. Bom, né? E das infecções exógenas, né? Exo é do lado de fora, né? Normalmente elas são provocadas por micro-organismos que estão fora do organismo vivo, tá? No caso do organismo hospedeiro. Então, você pode ingerir, inalar, de repente você pode receber esse micro-organismo através de picada de insetos ou de infecção, e também nas relações sexuais pode ocorrer essas infecções exógenas, tá? Bom,
E aí, com relação aos tipos de infecção, né? A comunitária e a hospitalar. Normalmente, a comunitária, você adquire, né, esse processo infeccioso dentro da sua comunidade, né, ou na sua família, no seu local onde você convive mais, e normalmente não tem nenhum tipo de intervenção ligada à parte de saúde, tá? E, normalmente, as infecções hospitalares, aí sim, elas são adquiridas dentro desse ambiente hospitalar, tá? Ou decorrência de uma internação, né, ou de uma alta, ou se você, de fato, trabalha nesses locais contaminantes e acaba, eventualmente, sofrendo algum tipo de infecção, algum tipo de contaminação, que é a parte hospitalar, tá? Bom, com relação aos agentes biológicos, né, que nós chamamos aí da classe de risco 2, normalmente eles incluem o que nós chamamos de agentes biológicos que podem provocar infecções ou no homem ou nos animais, né? E aí eu tenho uma propagação, né, um potencial de propagação e disseminação na comunidade, né? Então tem um potencial de disseminação. E no meio é um pouco limitado, né? Então, assim, existe um potencial de propagação, mas é um tipo de disseminação um pouco mais limitada. E aí, para esses agentes biológicos que causam essas infecções, já existem medidas terapêuticas e profiláticas já conhecidas e eficazes, tá? Então, seriam os agentes biológicos da classe de risco tipo 2, né? Que traria ou que traz um risco moderado tanto aos profissionais de saúde, como também a parte ambiental. E aí, como exemplo, temos aí os retrovírus, né, no caso do HIV, no caso dos lentivírus também, que são os vírus, no caso dos animais, né, de macacos, que são classificados de tipo 2 com relação à sua sorologia, né, o vírus da rubéola e alguns agentes bacterianos, como os estafilococos e os streptococos. E essa fonte aqui é do Ministério de Saúde, de 2010, tá? Que, enfim, discrimina a classificação ligada ao risco de agentes biológicos da classe de risco 2, né? Que seria um risco moderado. Bom, com relação aos níveis de biossegurança, né, que estão ligados às normas, né, a NB2, normalmente é adequado para profissionais ou locais de trabalho que envolvam aqueles sangue derivados, né, líquidos corporais, células ou tecidos humanos. Então, eventualmente, você pode trabalhar em laboratório, ou até mesmo nos, se eu não me engano, também nos centros odontológicos, né? Existem alguns procedimentos onde você utiliza, né, líquidos corporais ou alguns materiais que são isolados de sangue humano, né? Onde a presença de um agente infeccioso pode ser desconhecida, né? Isso aqui é uma referência da Anvisa de 2002, ligada aí aos riscos, né? Do risco 50 da Anvisa. E aí, normalmente, você precisa adotar boas práticas ligadas, né, ao uso de cabine de segurança, que seria aí o fluxo laminar, que seria essa estrutura aqui, ó. Esse aqui é o fluxo laminar. Trabalhei muito com isso na época que eu trabalhava no INCA. Uma época da minha vida, na graduação, né, na época da minha graduação, biologia, eu trabalhei uma época no laboratório de genética molecular, então eu fazia sequenciamento de material genético, na época, e aí eu trabalhava com purificação de material genético, né, com amplificação de DNA, que é o PCR, e aí eu utilizava o fluxo laminar para fazer as minhas reações, né, para colocar na máquina de PCR, para conseguir aumentar a quantidade do meu material de DNA, para depois fazer a avaliação do sequenciamento. Então, eu trabalhei muito assim, né, de luva, meu Deus, esqueci a palavra. Jaleco, às vezes touca, né? Quem trabalha com sangue também usa normalmente aquele óculos de proteção, né? Para que você não tenha entrada daquele contaminante que possa estar ali naquele sangue ou naquele fluido corporal. Para poder. Também já usei muita pipeta também. Tanto esses materiais que estão aqui, ó, nesse fluxo laminar, eu já trabalhei muito com eles aí na época que eu fazia iniciação científica, né? Que eu trabalhava no laboratório. Depois. E aí, por isso que é muito importante, né, a cabine de fluxo laminar, que a gente chama isso de cabine de segurança biológica, porque nesse local aqui é totalmente esterilizado, né? Então, aqui não prolifera nenhum tipo de micro-organismo, nenhum tipo de agente infeccioso, né? A parte do desenho estrutural também do laboratório é importante,
para que eu tenha circulação de ar, né? Enfim, que eu tenha circulação de pessoas ali também para evitar processos de contaminação. E o uso das EPIs, né? No caso de luvas descartáveis, o jaleco, dependendo também, você usar um avental, tá? Cirúrgico, touca, né? O óculos de proteção, máscara N95, para você evitar a contaminação aí, se houver presença de algum agente infeccioso nesse procedimento aí laboratorial, tá? Bom, então, algumas informações importantes acerca dos documentos que são relativos à biossegurança e higiene, né? É com relação ao acesso dos locais, aí dependendo se aquele local é um local de risco biológico, então só pessoas autorizadas podem entrar nesses locais, né? Há as EPIs, que são os equipamentos de produção individual, que vocês também têm que cobrar isso dos locais de trabalho, né? Então, vocês têm que ter, enfim, os materiais para vocês utilizarem dentro do seu local de trabalho, que tem que ser dado, né, pelo empregador, e também vocês podem adquirir esses materiais também, né? Enfim, vocês podem comprar os seus próprios materiais e ter o material de vocês de forma individual, mas os seus locais de trabalho também devem, né, enfim, disponibilizar EPIs para que vocês utilizem durante o seu trabalho, tá? Bom, e aí o que são as EPIs, né? Então, as EPIs são esses equipamentos de proteção individual, né? Então, luvas, máscaras, no caso dos homens, né, que tem barba, protetores de barba, se tiver cabelo comprido, né, gorro, a questão dos óculos de proteção, ou viseiros, os jalecos e aventais, também são muito importantes, principalmente jalecos de manga comprida, né? Macacão, né? Ou se você for trabalhar num local onde o solo é contaminante, né? Então, você também precisa usar um calçado emborrachado, um calçado fechado, de pelo menos 2/3 do seu pé estejam protegidos, tá? E dependendo dos locais também, o uso de botas, tá? Então, essas seriam as principais EPIs, que são os equipamentos. Se você for trabalhar eventualmente numa parte, né, de exame radiológico, usar aqueles aventais de chumbo, tá? Protetor de tireoide, as gônadas, meu pai também está ajudando aqui, porque também tem isso, né? O paciente, às vezes, precisa fazer uma panorâmica, né? Ou fazer uma peripical, né? Fazer um raio-x, né? Da arcada dentária, né? E aí precisa utilizar também esses materiais de chumbo para também evitar a contaminação aí dos raios ionizantes, né? Do aparelho de raio-x, tá? Bom, com relação aos acessos, comentei com vocês, né, que tem aquele símbolo internacional, né, que é aquele bem no iniciozinho que nós vimos, né, esse aqui do risco biológico, vou até mostrar para vocês de novo. Tá vendo? Esse símbolo aqui, ele é um símbolo internacional, né, universal, ligado aos locais de risco biológico, tá? Que é a parte ligada aos acessos, né? Então, isso, também tem o símbolo nacional, internacional da radiação também, né? Então, esse símbolo internacional, ele vai sempre ter que ficar exposto, né, nas portas, nas salas, sempre onde tiver manipulação de sangue, de tecido de células, né? Nesses locais, a entrada será somente por pessoal autorizado, tá? As portas sempre estarão fechadas, enquanto o profissional de saúde estiver lá dentro fazendo os procedimentos, tá? E devem ser trancadas ao final das atividades. E também precisa ter identificação, né, se for trabalhar na parte laboratorial, né, com relação à classificação das normas de biossegurança, as regras de higiene, né, EPIs e também a parte das áreas administrativas, tá? Bom, então, com relação aí, né, o que deve ser utilizada, né, no acesso a esses locais. Então, as luvas, né, sempre quando você tiver que fazer algum tipo de manipulação, ou você vai entrar em contato com algum material biológico ou com o paciente, sempre utilizar luvas descartáveis, né, do material biológico, né, ligado a sangue, células, tecidos, secreções e excreções. A utilização de máscaras, né, cirúrgicas, ou dependendo também, né, para aumentar a proteção às N95, no caso dos homens, protetores de barba, gorros, né, esses óculos, que são os óculos de proteção, viseiras ou qualquer outro dispositivo
que seja adequado para a proteção ocular, tá? E aí, durante a realização de qualquer procedimento, onde haja, enfim, algum respingo de sangue ou algum fluido, né, corporal, né, que venha da mucosa, do nariz, do olho do profissional, também tem que estar protegido. E com relação também a impactos de objetos ou exposição a raios aí ultravioleta, então são esses equipamentos importantes para a proteção do trabalhador de saúde, tá? Bom, a questão dos jalecos, né, aventais, comentei com vocês com relação aos macacões de manga longa, tá? Durante qualquer tipo de procedimento que você tenha, né, que tenha possibilidade de contato com material biológico, né, principalmente superfícies contaminadas, ou também no trato com o paciente, tá? Protetores de calçados, que são esses aqui, ó, botas, no caso da proteção dos pés durante a realização de qualquer procedimento, onde possa respingar sangue, né, ou algum agente contaminante, ou algum reagente também, né, fluidos corporais, como também ligado às substâncias químicas, né, se você for trabalhar, por exemplo, com nitrogênio líquido, além de impacto também de objetos, se você estiver utilizando um bisturi, ou estiver utilizando uma seringa, uma agulha, é importante que o seu pé esteja protegido, né? Então, evitar calçados abertos, né? Uma sandália aberta, sempre estar utilizando aí, ou aquele material, aquele, tipo uma croquezinha, né? Branca, né? Que seria um calçado emborrachado, fechado, ou tênis, ou um calçado fechado que proteja aí pelo menos 2/3, né? Dos pés. Bom, então, outra coisa também importante é que essas EPIs, né, esses equipamentos de proteção individual, elas têm que estar armazenadas em locais de fácil acesso, né? Então, para que você chegue e já tenha acesso direto a esse material para que você consiga utilizar nos seus procedimentos, né? Também é importante a quantidade de material, também tem que ser material suficiente para que consiga, para que haja uma reposição, né? Uma substituição imediata desses materiais, tá? Segundo essas normas de segurança, de biossegurança, ou também em caso de contaminação ou dano, você conseguir, de forma imediata, né, substituir essas EPIs. E aí é aquilo que a gente sempre comenta, né, que é evitar, né, em hipótese nenhuma, você utilizar os seus materiais, né, os seus equipamentos de proteção individual fora do seu laboratório ou do seu local de trabalho, né, porque a gente vê muito profissional de saúde utilizando jaleco na rua para pegar ônibus, pegar metrô, então a gente também vê muito médico, enfermeiro com estetoscópio, né, pendurado para almoçar, para sair do seu local de trabalho. Então, isso tem que ser evitado, tá? Comentei com vocês com relação aí ao uso de calçados, né? Então, evitar utilizar sapatilhas, né, e calçados abertos, porque aqui, ó, nesse caso, enfim, o trabalhador de saúde estava utilizando uma seringa, uma agulha, né, tirando o sangue do paciente, e aí, logo em seguida, caiu e contaminou o profissional com aquele sangue do paciente, né? Então, é um risco muito grande, um perigo muito grande que o profissional de saúde está passando nesse momento. Então, para isso, usar um calçado adequado, né? Que proteja o dorso do pé, que proteja a ponta dos dedos, de preferência também um solado antiderrapante, né? Para que você não caia, não se machuque no seu local de trabalho também, que tenha proteção aí do seu calcanhar, tá? E sempre lavagem ou reutilização de luvas descartáveis também não é adequado, né? É sempre você utilizar, né, material esterilizado e utilizar uma nova luva, né? Então, evitar esse tipo de coisa, né? Para também não contaminar. Outra coisa importante, né? Eu me lembro também que quando eu trabalhava no laboratório, eu não tinha unha grande, como eu tenho hoje, né? Eu também não utilizava nenhum tipo de adorno, né? Brinco, cordão, pulseira, anel, também evitar esse tipo de coisa, tá? Então, adornos que podem prender ou cair nos equipamentos, né? Ou rasgar a sua luva cirúrgica. Então, aumentando o risco de contaminação também não é adequado. Outra coisa também muito importante, né? Não comer, beber, fumar, usar maquiagem, né? Ou guardar comida no seu local de trabalho também é um procedimento que não deve ser
enfim, feito, tem que ser evitado no seu local de trabalho, né? A sua roupa de proteção não deve ser guardada nem lavada junto com as suas roupas normais, né? Para também evitar a contaminação. Evitar também, né, usar essa roupa de proteção fora do laboratório, então, você sair para ir na cantina, ou ir almoçar, ou ir na sala, depende da parte administrativa, né? Aqui você vê o profissional de saúde aqui no local de trabalho fazendo uma festinha, né? Então, imagina o risco de contaminação que esse alimento aqui não está sofrendo, né? E também desse profissional que está fazendo o procedimento errado, tá? Também evitar esse tipo de coisa. Bom, com relação às luvas, né, cirúrgicas e as luvas de procedimento, tá? Considerações com relação ao seu uso, né? Então, o uso de luvas descartáveis deve ser restrito ao seu laboratório, tá? E não podem ser lavadas nem reutilizadas, também é um procedimento importante. O profissional, quando tiver de luva, né, tem que evitar tocar, né, enfim, superfícies ou materiais que possam estar contaminados, que podem ficar contaminados, né, atender celular, telefone, pegar na maçaneta da porta, então evitar esse tipo de coisa, né. A higienização das mãos não é substituída pelo uso de luvas, então não é porque você vai utilizar luvas de procedimento que você não tem que fazer a degermação das suas mãos, que é aquela limpeza profunda das suas mãos, tá? E usar sempre corretamente as suas luvas cirúrgicas, tá? E com relação à sobreposição de luvas, tá? Normalmente a luva externa, ela é meio unidade de medida maior do que a luva normal, né? A parte mais interna. Então, normalmente é uma luva branca e uma luva, normalmente aquelas luvas de cor azul, né? São as luvas que você pode sobrepor, elas são um pouco mais resistentes, né? Se você for fazer um procedimento mais profundo no paciente, né? Então, e também sempre tomar cuidado não sobrepor látex com látex, né? Porque no processo de fricção você pode romper a superfície de proteção da luva, tá? Ó, tá vendo? Então, utilizar só uma mão com uma luva e a outra não, utilizar uma luva que já está, enfim, rasgada, então, rasgou a luva, troca, põe outra, joga essa fora, e também nunca utilizar uma mão desprovida de luva com uma mão que está com a luva, que também gera processos contaminantes e risco biológico, tá? Bom, com relação ao derramamento, né, ao acidente, que devem ser notificados a pessoa responsável ou os locais de fiscalização, que normalmente também estão inseridos dentro das áreas administrativas da clínica ou do local onde vocês possivelmente vão trabalhar, né? Então, em caso de exposição, né, a algum agente biológico patogênico, né, sempre notificar o profissional responsável ou o profissional ligado ao processo de fiscalização dessas normas de biossegurança, tá? O acidentado também deve ser encaminhado para uma avaliação médica e também possível tratamento, parte de uso terapêutico, tá? E também esses registros desses episódios têm que ficar sempre, enfim, mantidos, né? Sempre tem que estar descritos, né? Documentados, e assim também como as providências que foram tomadas e manter sempre esses procedimentos de biossegurança, tá? Bom, as áreas de trabalho também sempre tem que estar limpas, higienizadas, arrumadas, né? Não tem que ter nenhum tipo de material que não seja pertinente à atividade de vocês, tá? Então, sempre manter os locais limpos, organizados, e somente com os materiais, né? E os locais de descarte adequados, pertinentes àquela atividade. Bom, com relação a também a limpeza das mãos, né? Então, normalmente os locais aonde você tem aí clínicas e hospitais, você sempre vai encontrar, né, esse infográfico ensinando a lavagem correta das mãos, né? E secagem das mãos. Ó, tá vendo? E também aí dispensa, né? Para você utilizar álcool gel também, que é uma prerrogativa, né? Desse início da nossa pandemia, né? E a gente acabou inserindo literalmente, né? Esses procedimentos que até então eram procedimentos ligados só à área de saúde, a gente acabou tendo que implementar esses procedimentos de biossegurança no nosso dia a dia, na nossa casa e também nos nossos locais aí sociais, comunitários, né? Então, no transporte público também, né, a gente encontra muito. Então,
A pandemia, por um lado, foi importante porque a gente reviu essas questões ligadas à biossegurança, né, com relação a esses processos profiláticos, e a partir daí até as pessoas que não eram, que não estavam inseridos nesse trabalho de saúde, agora, enfim, inseriram isso no seu dia a dia, na sua rotina aí, nessas questões ligadas à parte da asepsia, né, e da questão profilática para evitar a contaminação e disseminação desses agentes patogênicos, tá? Bom, com relação aos manuais da Anvisa ligados à higienização das mãos, né, em serviços de saúde, e aí, se vocês quiserem, tem aqui na íntegra, tá? Esse manual, esse PDF aqui para vocês acessarem. Então, normalmente, os agentes antissépticos são essas substâncias que são aplicadas à pele e que são importantes para reduzir, tá, o número de agentes da microbiota, que pode ser da microbiota transitória, que é aquela contaminante, ou da residente, tá? E aí eu tenho alguns antissépticos que são utilizados para higienização das mãos, que fatalmente vocês vão encontrar isso na parte prática, né? No caso dos álcool 70, da clorexidina, né? Principalmente para quem trabalha nessa parte de instrumentação cirúrgica, né? Ou que trabalha em hospital, compostos à base de iodo, iodóforos e o triclosan, tá? Então, esses aí são os principais agentes antissépticos, tá? Normalmente, os 70 são de uso geral, os álcools, né, 90 são de superfície, eu tenho os antissépticos, né, que também são utilizados aí para procedimentos de higienização. Parte de gerenciamento de resíduos, deixa eu ver se eu vou dizer uma coisa importante para falar com vocês. Bom, com relação a essa parte ligada a resíduos, né, descartes aí ligados à parte de saúde, né, tem algumas normas e algumas implementações legais, né? Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas normalmente os estabelecimentos que manipulam, né, ou que trabalham com sangue derivados, né? Eu tenho algumas normas específicas, mas também não vou entrar muito nessa área. Com relação aos resíduos de saúde, isso é importante, né? Então, os resíduos dos serviços de saúde, normalmente eles equivalem aí a 1% da geração de resíduos totais que são descartados na parte urbana, né? E aí, dependendo dessa questão da complexidade, né, a Organização Mundial de Saúde, ela determina aí essa porcentagem, normalmente 80%, tá ligado aos resíduos que são oriundos das nossas casas, né? 15% são potencialmente infectantes ou patológicos, 1% são os perfluorocortantes, 3% ligados aí à parte química e farmacêutica e 1% ligado à parte radioativa ou citostática, né? Materiais à base de mercúrio, baterias, que normalmente aparecem com esse símbolozinho aqui da parte da radioatividade, né? Que também é um símbolo internacional ligado à parte radioativa ou de aparelhos radioativos ou ionizantes, tá? Com relação aos resíduos potencialmente infectantes, né? As bolsas de transfusão de sangue, as peças anatômicas, a parte ligada a resíduos químicos, perfluorocortantes, resíduos comuns. Bom, e aí com relação aos locais de descarte, né? Que também vão acondicionar e segregar esses materiais para evitar e também identificar as regiões, né, ligadas ao resíduo contaminante. Então, eu tenho aqui, vou aumentar um pouquinho aqui a imagem para vocês. Bom, então, com relação à parte da segregação, o acondicionamento e identificação, tá, desses resíduos. Então, eu tenho os resíduos potencialmente infectantes, que são do tipo A, tá? Que é no caso de sondas, curativos, luvas de procedimento, bolsas de colonostomia, tá? Eles têm que ser descartados nessas lixeiras brancas, tá? Ou também nesses sacos vermelhos, sempre com aquele símbolo do risco biológico, tá? Normalmente, os resíduos químicos ligados aos reveladores, aos fixadores de raio-x, aos fixadores de prata, tá? Eles devem ser descartados, esses galões coletores, tá? Eu acredito que você já deve ter visto alguma coisa disso relacionada a resíduos químicos, né? Se você já foi fazer um raio-x.
enfim, algum procedimento com reveladores, você já deve ter visto isso nos locais das clínicas, né? Os resíduos radioativos, que já não é muito o nosso caso, mas no caso de cobalto, de lítio, que são normalmente esses latões de chumbo, tá? Que são caixas blindadas. Os resíduos comuns, né, ligados a fraldas, frascos, garrafas vazias, marmitas, copos, enfim, descartáveis à base de papel. Normalmente são nesses sacos pretos, né, descartados nas lixeiras. E do tipo E, que são esses resíduos pérforo-cortantes, que são ligados a agulhas, lâminas de bisturi, frascos, ampolas de medicamento, que tem esses locais específicos, né? Normalmente são essas caixas Tetapaxi, amarelinhas, que são esses locais aí importantes para o descarte, tá? Que são, ó, normalmente aqui, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, tá vendo, ó? Aqueles latões brancos, então aqui eu tenho aqui, né, a identificação para descarte do lixo infectado e aqui do lixo comum. No caso aqui, né, dos locais para descarte daqueles materiais pérfuro-cortantes, né, que são essas caixinhas Tetra Pak. Ó, tá vendo? Ó, o que não fazer? Primeiro, tá aqui o profissional de saúde, né, trabalhador de saúde, descartando luva dentro do local onde eu tenho que descartar o material pérfuro-cortante, né? Então, nunca descartar luva, nem touca, nem papel, nem nenhum outro material que não seja pérfuro-cortante dentro da caixa de descarte, tá? E outra coisa importante é que essas caixas, porque elas são de papelão, né? Elas não podem ficar em locais, né? Pias, né? Locais onde ela acaba molhando e aí ela pode, de repente, eventualmente molhando, ela pode se abrir, né? E quando você for jogar no lixo, ou for, enfim, descartar no local específico, aquelas agulhas, aquelas seringas, seringa não, aquelas agulhas, ou aquele bisturi, ou aquele material pérfuro cortante, ele vai acabar caindo e contaminando o solo ou o ambiente, então também evitar deixar em locais que possam molhar, né? Com relação ao descarte, né, também sempre avisar para que, né, assim, o agente, né, de limpeza não entre em contato com esses materiais, aqui, tá vendo? Aqui seria uma coisa bem bizarra, né? Algum profissional de saúde descartou, tá vendo? A bisturi, agulha, acessos dentro de uma garrafa plástica, né, de refrigerante 2 litros. Então, isso também é totalmente errado, né? Você não pode descartar isso num local que não seja próprio. Ou jogar num saco de lixo comum, aí na hora de rasgar, o profissional o agente de limpeza entra em contato com aquilo e acaba se contaminando, né? Então, você coloca em risco outras pessoas e também a parte ambiental, tá? Normalmente, esses saquinhos vermelhos, né? Eles são adequados para o descarte de lixo hospitalar, tá? Então, esse saco vermelho, ele também pode ser substituído por aquele saco branco leitoso, tá? Isso dentro das regulamentações ligadas à parte estadual, municipal, ou também do Distrito Federal, tá? Que exige tratamento aí de todos esses resíduos contaminantes do grupo A, tá? Então, você não vai descartar isso naquele saco preto de lixo comum. E com relação a vacinas, acho que também não preciso comentar sobre isso. Acho que essa parte a gente já viu bastante, né? Ligada à parte de segurança, EPIs e descarte. Então, para finalizar, então, eu vou interromper esse compartilhamento aqui e vou abrir uma outra janela com vocês. E, se eu não me engano, é a parte de biossegurança 3, ligada às rotas de transmissão de micro-organismos. Então, eu vou novamente, outra janela aqui, que é essa aqui, que é a última parte de biossegurança para vocês, tá? Que é essa parte final, essa maioria final, ligada a essas rotas de transmissão de micro-organismos em hospedeiros, tá? Então, normalmente, quais são as principais rotas, tá? Ligadas à transmissão de micro-organismos, né? Então, contato direto, através de gotículas, vias aéreas, tá?
ou algum veículo comum, que é o caso de água, alimento, medicamento, ou também através de vetores, né? No caso de ratos, baratas, entre outros, tá? Então, normalmente as rotas de transmissão por contato somente são as mais frequentes, tá? Ela pode ser direta, quando esse micro-organismo é transferido de uma pessoa, né, que está infectada para outra, que a princípio não está infectada, né, sem um objeto ou alguma coisa, né, algum intermediário. Então, é contato direto entre duas pessoas. Então, por exemplo, quando o sangue do paciente entra em contato com o corpo do profissional de saúde, através de um ferimento, né, ou de uma manipulação sem luva. Então, por isso, muito importante, né, a utilização de luvas. Normalmente, o contato direto ele pode se dar por meio de uma pessoa ou um objeto intermediário que foi, né, que entrou em contato com o hospedeiro, tá? Então, por exemplo, né, você fez um procedimento e não lavou sua mão, né? Então, a mão do profissional de saúde vai tocar o corpo do paciente. Então, você fez um procedimento, não lavou sua mão, não colocou luva e vai colocar a mão direto na boca do paciente, tá? Que pode estar infectado ou colonizado, né? Ou usando um objeto contaminado. E logo em seguida você coloca a mão num outro paciente sem essa prévia higienização das mãos, tá? Então, também é uma forma de contaminação, no caso, indireta, tá? E a contaminação por gotículas, tá? Normalmente é um pouco diferente da contaminação por contato, porque a transferência, né, desse patógeno, ele vai ser feita pelo contato do paciente com essas gotículas, né? Então, tossir, espirrar, falar, né, sem usar máscara, né, durante os procedimentos, como aspiração de vias aéreas, ou quando você for fazer um canal, né, colocar aquele aparelho de sucção para saliva, ou intubação, ou bronquoscopia, tá? Essas gotículas podem conter, e realmente contém, micro-organismos que podem ser projetados a uma distância até 1 metro, que é uma distância curta, tá? Através do ar, e podem ficar depositadas também na mucosa ocular, nasal ou oral do paciente ou do profissional, tá? Então, são os tipos de contaminação. Nessa transmissão aérea também pode ocorrer disseminação de pequenas partículas, também contendo micro-organismos suspensos, tá? E aí eles normalmente são dispersos aí pela corrente de ar, e aí podem ser inaladas por um possível hospedeiro, tá? Ou dentro do quarto, ou dentro do local de trabalho, ou longe dali, tá? É no caso, por exemplo, aí da micobactéria que causa tuberculose, né, sarampo, catapora. E aí, quais são as medidas de precaução padrão e aquelas baseadas na transmissão, né? Então, as PPs, que também são conhecidas como medidas de precaução padrão, elas devem ser adotadas na assistência a todo e qualquer tipo de paciente, tá? Em todos os serviços de saúde, na manipulação, né, dos objetos, cuidados com o ambiente de trabalho, tá? Então, são baseados no princípio que qualquer tipo de fluido corporal, de sangue, secreção, excreção, né, na pele não íntegra, né, devem e normalmente são acometidas aí de agentes infectantes, tá? Todo e qualquer paciente que é considerado potencialmente portador de patógenos, tanto sintomático como assintomático, que devem ser transmitidos para os pacientes, né? Ou para o de saúde ou no ambiente. E com relação às medidas aí baseadas na transmissão, né? No caso, as medidas da PP sempre lavar as mãos, utilização de EPIs, né? Manuseio sempre seguro de materiais perfluorocortantes, a questão da limpeza, desinfecção, esterilização, né, dos materiais, equipamentos e superfícies, né? Evitar também, enfim, qualquer tipo de situação boca a boca, né? E também o profissional tem que estar sempre imunizado, né, com todas as suas vacinas sempre em dia, tá? Mas tem mais alguma coisa importante? Bom, com relação às medidas ligadas à precaução, a parte da transmissão, né? No caso da transmissão, normalmente são indicadas para pacientes com suspeita, né? Enfim, ou confirmação de infecção, ou colonização por patógenos, né? Altamente transmissíveis, ou o que nós chamamos de agentes epidemiologicamente importantes, tá? Então,
Sempre colocar o paciente no lugar privado, né? Enfim, não misturar, não colocar outros pacientes no mesmo local. Sempre separar por biombos, cortinas, né? Isolar o paciente. Sempre utilizar luvas e avental quando entrar no box ou no quarto. Trocar sempre as EPIs, higienizar sempre o local, as mãos. Então, são coisas que a gente já comentou. E depois também vocês podem ver com um pouquinho mais de calma. Se eu não me engano, acho que eu deixei também esse material para vocês, ou se não, eu também disponibilizo para vocês no grupo, tá? Se tem mais alguma coisa importante. Ó, com relação às precauções de contato, né, sempre indicadas para pacientes colonizados ou infectados com bactérias, multiresistentes, impetigo, pediculose, escabiose, rotavírus, tá? Sempre também ter precaução com gotículas, que são indicadas para reduzir o risco, né, de transmissão de agentes infecciosos. Então, né, sempre colocar o paciente, né, uma certa separação física, mais de até 1 metro, usar máscara. Se tem mais alguma coisa importante. Proteção, né, com relação às vias aéreas, né? Se o paciente tiver com tuberculose, enfim, colocar ele no quarto privativo. Sempre utilizar, né, o N95, que é uma máscara de proteção maior, né? Além da máscara cirúrgica. Acho que é isso, gente. Depois, qualquer coisa, depois com calma, vocês dão mais uma olhadinha aqui. E também assim, né, gente, com relação às medidas profiláticas e biossegurança, né, é importante a gente conhecer as normas e os órgãos ligados a essa questão, né, ligada a... Oi, querida, travou? Não, mas tudo bem, tá gravado? Eu estava só comentando com relação a algumas partes ligadas ao processo de transmissão, mas eu também comentei isso com vocês nos primeiros slides. Então, assim, a recomendação é sempre que vocês sempre revejam, né, essas normas ligadas à biossegurança. Não dá para decorar tudo, aprender tudo de uma hora para outra. E, com certeza, ao longo do processo aí de profissional de vocês, né, das boas práticas profissionais, vocês vão adquirindo um conhecimento maior, né? Isso literalmente vai começar a ser incorporado, né, ao trabalho de vocês, a parte da sua rotina profissional, e também vocês vão ter condição também de, se for o caso, trabalhar com outras pessoas. E se caso esses colegas de trabalho não estejam utilizando as normas corretamente, vocês também já têm cabedal para, enfim, cobrar e fiscalizar, e, se for o caso, denunciar algum colega, né, no caso, que não esteja utilizando as normas de biossegurança, que são normas importantes para que a gente não tenha aí, enfim, a desassistência, né, à saúde. Tá bom? Então, por hoje é só. Assim que vou finalizar aqui a gravação. Se vocês quiserem algum material a mais ou alguma coisa ligada